lá para mais um dia de aula? Isso mesmo! A aula de hoje será de matemática, mas antes vamos procurar aquele local tranquilo, sossegado aí na casa de vocês? Ótimo, então vamos lá! Agora vamos pegar o nosso livro de matemática, o lápis e a borracha. Pegaram? Bacana! E vamos abrir, né? Claro, o nosso livro na página 140. Vocês estão vendo aí medidas de temperatura? Estão vendo? Pronto. Vamos aqui ler comigo a primeira questãozinha aí para que a gente possa entender. No dia 17 de janeiro de 2018, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura da cidade do Rio de Janeiro variou de 22 graus a 39 graus. Observem a imagem abaixo. Aí tem essa imagem, né? E aí aqui dentro ele pergunta: qual é a temperatura registrada no termômetro da rua? Então, qual seria? Era vocês irem lá, olhar e colocar. Qual é mesmo, meus amores? Isso, 23 graus. E aí tem essa sigla que vocês estão vendo. Aqui eu já coloquei uma atividade, olha, foi 23 graus. Então, essa é a sigla de graus, graus Celsius, certo? Então, tá fazendo no Rio de Janeiro, naquele dia, fez 23 graus Celsius. Então, vocês vão colocar aí no tracinho essa expressão aqui, porque é a temperatura que está marcando no termômetro. Agora, ele disse embaixo, nessa partezinha azul, que indicamos 1 grau Celsius por 1 grau. Por que 1 grau? Porque 1 tá, né? Só é uma unidade. A partir de 2 são graus, certo? Não errem isso, meus amores. Então, vamos aqui ler a notícia. A cidade de Bom Jardim da Serra, na parte mais elevada da Serra de Santa Catarina, registrou 5,7 graus abaixo de zero na madrugada de 26 de junho. Esta foi a menor temperatura medida no Brasil em 2017. Pelas medições do Instituto Nacional de Meteorologia e do EPAGRIN, que é uma empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, CIRAM, que é o Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, que registrou o recorde. Essa notícia, né, foi tirada do Clima Tempo, está lá disponível, tem um site aí se vocês quiserem saber mais. E aí embaixo eles perguntam: como você registraria a temperatura indicada na notícia? Quando ele me disse, ele me falou que a notícia, que a temperatura deu 5,7, não foi isso? Olha, 5,7 graus Celsius abaixo de zero. Quando ele diz que é abaixo de zero, meus amores, nós teremos que usar o símbolo de menos. Olhe, porque é abaixo de zero. Então, essa seria a representação que eu iria colocar aí quando ele pergunta: como você registraria a temperatura indicada na notícia? Menos 5,7 graus Celsius. Porque quando eu visse esse menos, eu saberia já que é abaixo de zero. E aí vocês podem me perguntar: e se for acima de zero? Eu irei utilizar o sinal de mais. Abaixo, menos, acima de zero, mais. Certo? Entenderam? Então, aqui eu iria ler: poxa, em Santa Catarina deu 5,7 graus abaixo de zero. Por que eu iria ler isso? Porque eu já expliquei que tem aqui o sinal de menos, que quer indicar abaixo. E se tivesse mais, eu iria ler dessa maneira: Santa Catarina fez 5,7 graus Celsius acima de zero. Por que acima? Porque tem o sinal, o símbolo de mais. Certo? Então, vamos agora aqui para a quarta questão,
porque a terceira questão é uma questão pessoal, aonde vocês irão responder. E aí a quarta questão, eu quero responder junto com vocês aqui no livro, só para que vocês entendam melhor e o restante vocês irão fazer depois com a professora de vocês no grupo, certo? Vamos aqui. Vanessa tirou uma sobremesa do fogo, que estava com a temperatura de 60 graus. Então, eu já sei que a temperatura, né, quando ela tirou, estava em 64 graus. Ela colocou no freezer para resfriar. Sabe-se que a cada 5 minutos, essa sobremesa perde a metade da temperatura. Ajude a Vanessa a terminar de completar a tabela e depois responda a questão. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando tudo começou, a comida estava com 64 graus, né? Ela colocou no freezer e a cada 5 minutos que ia passando, a comida ia perdendo, né, a metade de graus. Então, passou-se 5 minutos, que são os minutos transcorridos. Aí, qual é a metade de 64? Lembra? É usar a conta de dividir. Se a metade terá que ser dividido por 2. 64 que eu divido por 2 me deu 32, como vocês já estão vendo aí no livro de vocês. Depois, ele me disse que passou 10 minutos, porque era em 5 minutos. De 5 foi para 10, porque 5 mais 5, 10. E quem será a metade de 32? O que é que eu irei ter que fazer, meus amores? A minha conta de divisão. 32 não é a metade? Dividido por 2. 3 que eu divido por 2 dá quanto? Isso. 1. 1 vezes 2. 2. Vou diminuir aqui e vou efetuar. Vai me baixar 12, né? Baixei o 2, fiquei com 12. 12 que eu divido para 2. Quem é que vezes 2 me dá 12? Isso. 6. 6. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12. 2 menos 2, nada. 1 menos 1, nada. Então, a metade de 32 é 16. Aí, passaram-se mais 5 minutos. Eu estava com 10. Quando se passou mais 5, eu fiquei com 15 minutos. 15 minutos se passaram, então eu tenho que ter a metade de 16. A metade de 16 é muito fácil. 16 dividido por 2. Quem será que vezes 2 vai me dar 16? Vocês estudaram a tabuada. 2 vezes quem? Isso, 2 vezes 8. Então, eu sei que aqui, com 15 minutos, a temperatura já estava em 8 graus. Aí, agora, se passaram, né? Ela pergunta aqui, depois de 10, 15, aí ele vem aqui e diz, ajude a Vanessa a terminar de completar a tabela e depois responda a questão. De 15, se é em 5 minutos, vai para quanto? Isso, 15 mais 5 vai me dar 20. E agora, quem será a metade de 8? Olha, 8 dividido por 2. Quem é que 2 vezes na casa de 2 de multiplicar vai me dar 8? 2 vezes quem? Isso, 2 vezes 4. Então, até aí está ótimo, né? Já encontrei que a minha tabela eu já preenchi, não é isso? Fazendo a metade. Vamos lá só para conferir. Comecei com nenhum minuto, por isso que eu tinha 64 graus. Depois, com 5 minutos, a temperatura já tinha baixado para a metade, que é 32, a metade de 64. Depois, com 10 minutos, a metade de 32 é o quê? 16. Depois, se passaram mais 5 minutos, fiquei com 15, deu 8. Depois, se passaram mais 5 minutos, eu fiquei com 20 e a metade de 8 foi 4. Aí ele me pergunta, quem será, né,
Depois de quantos minutos a temperatura chegará a 2 graus? Olha, se eu tenho 4, com quantos minutos será que ela irá chegar a 2 graus? Se eu sei que a regra é em 5 minutos, em 20 com 5 vai me dar quanto? Isso, 25. Então, com 25 minutos, né? Vamos supor que ainda tivesse o restante da tabela, é porque tem que estar lá na tabela, né? Ele deixou só uma linha para que vocês respondam. Então, com 25 minutos, não é isso? Eu vou ter quanto? Quem é a metade de 4? Isso, 2. Então, a resposta seria essa. Além da tabela ser essas, as respostas que estão de vermelho, a resposta que ele me pergunta, com quantos minutos eu teria, né? 2 graus, seria com 25 minutos, que eu ia ter 2 graus. Estão vendo como é fácil calcular? Ótimo, né? Passe aí para o outro lado, para a página 142. Vocês estão vendo aí, na página 142, temperatura máxima e temperatura mínima. Professor, o que é que isso quer dizer? Temperatura máxima e temperatura mínima. Temperatura máxima é a maior temperatura que ocorreu naquele dia. E a mínima, já está dizendo tudo, será a menor temperatura que ocorreu naquele dia. Aí ele deu aí. Observe as temperaturas máxima e mínima registradas em 2 cidades alagoanas em janeiro de 2018. Aí ele colocou a tabela, né? Vamos aqui, deixa eu apagar aqui para que vocês possam entender melhor. Que ele colocou na tabela, aí tem Arapiraca, né? E Teotônio Vilela. Em Arapiraca, a máxima, eu vou botar o M, né? A temperatura máxima em Arapiraca, no quadrinho, ele me disse que a máxima em Arapiraca foi 33 graus. Olha, aqui é Arapiraca. Em Arapiraca. E a mínima, que foi a menor que deu, ele me disse que a mínima deu 22 graus. Vocês estão vendo que é 33 graus Celsius e 22 graus Celsius. Isso em Arapiraca. Depois ele me disse que Teotônio, né? Teotônio Vilela deu a máxima 30 graus Celsius e a mínima deu 24 graus Celsius. É isso que vocês têm no livro de vocês. Então, eu já sei que a máxima deu 33 em Arapiraca e a mínima 22. Aí ele me pergunta, qual foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas em Arapiraca? E depois, em Teotônio Vilela. Como é que eu posso saber, meus amores, qual foi a temperatura máxima, a diferença? Diminuindo. Diferença, lembra dos termos da subtração? Minuendo, subtraindo, resta a diferença. Então, se eu estou pedindo a diferença, é porque a minha conta será de subtrair. Então, qual será a minha diferença? Eu vou pegar a piraca e irei diminuir, né, pela mínima. A máxima, que foi 33, menos 22. E vou descobrir quantos graus de diferença fez, né? Então, 3 que eu tiro 2, 1. 3 que eu tiro 2, 1. Então, Arapiraca, a diferença foi de 11 graus Celsius. Não foi isso? Em Arapiraca. E agora, professora? Em Teotônio Vilela, a mesma coisa. Se é a diferença, eu irei pegar 30 graus de Teotônio, que foi a máxima, menos 24 graus. Irei colocar o meu sinal de menos, irei resolver. Eu posso diminuir 0, que eu tiro 4? Não, tenho que tomar emprestado da minha dezena,
fico com 10 que eu tiro 4. 10 que eu tiro 4, meus amores? Isso, 6. Tomei emprestado, não foi? 1 da minha dezena, fiquei com 2 dezenas. 2 que eu tiro 2, nada. Então, qual foi a minha diferença em Teotônio Vilela? 6 graus Celsius. Em Teotônio Vilela. Estão vendo como é fácil? E aí eu pergunto aqui a vocês, se fosse no caso para dizer que já vai 30. Se no caso fosse para dizer assim a vocês que um exemplo, eu quero abaixo de 0. Teria que ter ficado o que mesmo se fosse para dar 11 graus abaixo de 0? Seria isso, sinal de menos. Teria aqui menos, aí eu iria dizer 11 graus abaixo de 0. Como não tem sinal nenhum, ele sempre vai ser o positivo. Por isso que eu não falo 11 graus normal. Mas, quando for abaixo de 0, por obrigação tem que vir um sinal de menos. Porque senão eu não irei saber se foi abaixo ou acima, certo? Quando não vier o sinal, é porque foi acima de 0. E quando for abaixo, sempre vai vir o sinal de menos. Combinado, meus amores? E aí embaixo tem a segunda questão que vocês vão responder também depois, né, com a professora de vocês. E o que eu quero agora para uma atividade, para vocês praticarem em casa, eu vou deixar aqui a pesquisa. Isso mesmo, uma pesquisa que tem aí no livro de vocês. Vocês irão pesquisar as respostas pela explicação que eu dei e poder responder. Certo assim, meus amores? Então, anotem aí. Vamos lá? Vocês irão para casa fazer a pesquisa, olha. Para casa será pesquisar a pesquisa que tem no livro, né? A pesquisa do livro da página 141. Ela está na quinta questão, certo? Quinta questão. Eita. E aí a outra pesquisa, que vai ficar para casa também, será a pesquisa, né, da página do livro, né, do livro de vocês também. Aqui, na página 143, a terceira questão, certo? Vocês irão copiar bem bonito essas duas pesquisas no caderno de vocês e irão responder depois que tiverem feito, tirar aquela foto maravilhosa e enviar para a professora de vocês sobre a temperatura. Combinado, meus amores? Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Beijos!